Ok, meus amigos, já voltamos, né? Intervalinho rápido, nós voltamos para concluir a nossa aula de hoje e vamos falar justamente das propriedades dos compostos orgânicos, ok? Então nós temos aqui, ó, professor, primeira série, ensino médio, professor Jurandir Soares, a disciplina é Química e nós vamos estudar agora as propriedades dos compostos orgânicos e a data de hoje, 25 de agosto de 2022. Vamos fazer também questões. Hoje nós temos questões. Bom, como é de praxe, vamos colocar aqui então a primeira parte da segunda aula. Olha aí, das propriedades dos compostos orgânicos. O que é que nós temos que falar? Aqui é um pouco da parte teórica, certo? Olha aí, ó. Você tem lá propriedade dos compostos orgânicos, ó. Os compostos orgânicos diferem dos demais através de certas propriedades, como nós vamos estudar, ó, solubilidade, vamos saber quem é mais solúvel, quem não é, certo? E temos também a temperatura, ponto de fusão, temperatura de fusão e ebulição. Três propriedades importantes, pessoal. Além, lógico, nós vamos colocar também sobre acidez e basicidade, ó. E até faz o complemento, ó. As principais propriedades dos compostos orgânicos são ponto de fusão e ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. Todos esses temas serão abordados. Tais propriedades ácidas ou básicas são atribuídas em virtude dos grupos funcionais. Ó. Por isso que nós apresentamos na primeira parte da nossa aula de hoje os grupos funcionais. Então, quais são as propriedades que nós vamos utilizar? Ponto de fusão e ebulição. Vamos utilizar também solubilidade em água, acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Nós vamos, inclusive, montar uma tabela, pessoal. Uma tabela bem legal, que é para a gente trabalhar esses temas aqui, tá bom? Olha aí, propriedades, essa é a parte introdutória. Então, é necessário a gente compreender os compostos orgânicos, sobretudo para a utilização no seu cotidiano, né? Como é que você, às vezes você precisa de um composto básico, às vezes de um composto ácido, não é verdade? Saber se ele é solúvel ou não. Tudo isso aí será abordado na nossa aula de hoje. Perfeito? Então vamos colocar, por favor, vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Ok, meus amigos, então tá aí, as propriedades dos compostos orgânicos. Tá aqui, ó. Nós vamos utilizar, vamos estudar aqui o ponto de fusão, ponto de ebulição, vamos estudar a solubilidade, a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Então será estudado tudo isso, beleza? Próximo, aí sim, essa tabela ela tem uma importância muito grande. Pessoal, eu já coloquei no ponto essa tabela para vocês, ó. Então vamos estudar as forças intermoleculares. Quanto maior a força intermolecular, maior será a força da ligação, tá? Por exemplo, a ligação iônica é a mais forte, ó. Você tem um sal orgânico. Ligação de hidrogênio, ó. Tudo isso aqui faz ligação de hidrogênio. Amida, ácido carboxílico, fenol, álcool e amina. Então, quem está assim, por exemplo, se você comparar um ácido carboxílico com um álcool, quem é que tem maior força, pessoal? O ácido carboxílico. Então, ele vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Aqui, se você, ó, cetona, entre cetona e aldeído, a cetona ganha, ó, que ganha do éter e do haleto polar. E nas forças de... Isso aqui são as ligações mais fracas, éster, hidrocarboneto e haleto apolar.
Então, essa tabela, pessoal, nós vamos precisar em várias questões mesmo. Veja que aqui a força da ligação, ó, aumenta, tá, de baixo para cima. Então, por exemplo, se você comparar um ácido carboxílico com aldeído, quem é que ganha? O ácido carboxílico. Ganha o quê, professor? Estou falando em termos de acidez, de basicidade, na verdade, por exemplo, de ponto de fusão e ebulição. Quem está mais acima tem o maior ponto de fusão e ebulição. Tá? Então é preciso você fazer um print dessa tabela, e essa tabela é exclusiva Canal Educação. Você não vai encontrar essa tabela em nenhum livro. Tá? Então melhora muito o entendimento com essa tabela, as questões. Vamos já mostrar exemplos. Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela, por favor. Ok, meus amigos, então tá aí, ó, tá? Essas funções orgânicas. Professor, mas se for mesma função, por exemplo, se for 3 álcools, como é que eu vou saber quem é o ponto de fusão e ebulição maior? Aí tem outros critérios, tá? Aqui é outra tabela. Agora nós vamos trabalhar ponto de fusão e ponto de ebulição. Como é que fica aqui então esses, ó? Observe essa seta, ó. Quanto maior for a cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Vou já explicar com um exemplo. Eu vou colocar um exemplo de cada um deles. Então, quanto maior a cadeia principal, maior o caminho de carbono, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, se você pegar uma substância que tem 3 carbonos e outra que tem 4, então quem tem 4 tem maior ponto de ebulição. Massa molecular. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Hidroxila, que é o H. Se eu tiver, por exemplo, um álcool só com uma hidroxila e a outra com 3, quem tem 3 hidroxila vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Número de carbonos, ó. Quem tiver maior número de carbonos, maior ponto de fusão e ebulição. A força intermolecular é a primeira tabela, tá? Na primeira tabela, quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Agora, o único que é inversamente proporcional é o último, ó. Quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Nós vamos fazer vários exemplos agora, tá, para a utilização dessa tabela. E mais uma vez eu reafirmo, pessoal, essa tabela ela é exclusiva, tá? É exclusivíssima aí do Canal Educação. Por isso eu queria muito que você fizesse um print. Você vai ver a orientação dessa tabela para responder as questões, tudo bem? Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela.
Ok, pessoal, vamos lá então. Então, nós estamos explicando aqui o ponto de fusão e ebulição. Vamos explicar a última tabela. A última tabela aqui, vamos colocar exemplo primeiro. Olha o primeiro aqui, pessoal. Eu estou afirmando que o butano, que tem 4 carbonos, ó, tá? Na cadeia principal, tem o maior ponto de ebulição do que o metilpropano, que só tem 3, ó, tá? Então, qual foi o critério? Foi a cadeia carbônica, tá? E ramificação é inversamente proporcional. Aqui tem uma ramificação, aqui não tem nenhuma no primeiro. Então, quem é mais ramificado tem menor ponto de ebulição. Nesse segundo exemplo, eu estou comparando óleo diesel com gasolina. Quem é que tem maior ponto de ebulição, pessoal? Com certeza o óleo diesel. Qual foi o critério? Ou massa molecular ou número de carbonos. O óleo diesel tem 18 carbonos, a gasolina só tem 8. Então, se tem mais carbono, tem maior massa molecular. Nesse caso, nem precisava de comparação, pessoal. Se você tem um frasco de gasolina e outro de óleo diesel, quando você abre os dois, o que é que você sente primeiro? A gasolina. Por quê? Porque tem menor ponto de ebulição, é mais volátil. Certo? Aqui outro, ó. Vamos ver aqui. Esse critério aqui, ó, foi o número de hidroxilas, ó. Aqui só tem uma hidroxila, aqui tem duas. Então, quem tem mais hidroxila tem maior ponto de ebulição. E a última eu estou comparando álcool e cetona. Pessoal, o álcool tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. Então, o ponto de ebulição é maior do que cetona. Aqui em relação à primeira tabela. Você pode ver que o álcool está acima da cetona na primeira tabela. Perfeito, pessoal? Bom, e aí nós vamos comparar a última tabela, que é a solubilidade em água. A solubilidade em água. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Por exemplo, quanto maior o número de hidroxilas, mais solúvel é o composto. Se você tem um composto que só tem uma hidroxila e pega um que tem 5 hidroxilas, quem tem 5 hidroxilas tem maior tem maior solubilidade. Força intermolecular da mesma forma. Quanto maior a força intermolecular, maior vai ser a solubilidade. Agora, o número de carbono é ao contrário. Ó. Quanto maior o número de carbonos, menor vai ser a solubilidade em água. Certo? Menor será a solubilidade em água. Se eu pegar um composto que tem 3 carbonos e outro 4, então quem tem 4 carbonos é menos solúvel. Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print dessa tabela. Ok, meus amigos, então vamos colocar também uns exemplos a respeito disso aqui. Não é, ó? Ao colocar um exemplo, olha só, primeiro, eu estou afirmando aqui que o primeiro exemplo, que só tem uma hidroxila, ó, tem menor solubilidade do que quem tem duas. Porque quanto maior o número de hidroxilas, ó, quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser o ponto de fusão, aliás, a solubilidade em água. No segundo exemplo, eu estou comparando novamente álcool com cetona. O álcool, pessoal, tem hidroxila, cetona não. Então, quem tem hidroxila, com certeza é mais solúvel do que uma cetona que não tem hidroxila. Tá bom? Então, a resposta é essa aí. Força intermolecular, muito bem. E a última das tabelas, agora nós vamos falar de acidez e basicidade. Ó. Pessoal, pH menor que 7 é um pH ácido. Certo? Quais são os compostos orgânicos mais ácidos? Ácido sulfônico, que é representado por SO3H. Ácido carboxílico, que é COOH, e fenol,
que é a hidroxila em composto aromático. pH igual a 7, pH neutro, álcool e amida. E pH básico, éter e principalmente as aminas. Pessoal, dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas são as que apresentam o caráter básico mais acentuado, certo? Nós vamos já fazer questões e provar o que eu estou falando, tá? E eu queria que você fizesse aí um print dessa tabela, tudo bem? Vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações e ressalvas. Voltamos aí. Então vamos fazer agora, pessoal, vamos mostrar por que as aminas são os compostos mais básicos. Está aqui, ó. Olha só o que é que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A basicidade das aminas, para a gente poder fazer umas questões com vocês. Ó. As aminas apresentam caráter, ó, acentuadamente básico. E entre elas, eu coloquei uma ordem decrescente, ó. Decrescente. Eu estou afirmando aqui que uma amina secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. Professor, o que é aminas alifáticas? Cadeias abertas. São mais básicas do que as aromáticas. Eu vou já colocar um exemplo para você. Cadeias aromáticas, certo? Aí, ó, as aminas aromáticas, a primária é mais básica do que a secundária, que é mais básica do que a terciária. Mais uma vez, eu estou mostrando aqui uma ordem decrescente. Eu vou já colocar um exemplo de cada uma dessas aminas aqui. Mas eu queria que vocês anotassem, pessoal, é justamente essa fila aqui, tá? Em que está dizendo que a ordem decrescente, ó, a amina secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. E nas aromáticas seria primária, secundária e terciária. E as aminas alifáticas são mais básicas que as aromáticas. Eu vou colocar um exemplo para diferenciar o que é uma amina alifática e aromática. Tudo bem? Mas para isso, pessoal, eu queria que você colocasse aí, por favor, 2 minutinhos aí para o pessoal fazer a anotação dessa cartela que é muito importante sobre as aminas.
Então, pessoal, pois agora nós vamos mostrar um exemplo de cada uma delas. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o que é uma amina primária, secundária e terciária que nós já mostramos para vocês, ó. Aí você tem a representação de uma amina primária, que é a dimetil, ó, metil com metil, dimetilamina, metilamina e trimetilamina, respectivamente, ó. A amina secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária, certo? A gente já viu essa classificação. Olha as aromáticas aqui. Para ser aromática, tem que ter esse anel benzênico, as cadeias aromáticas, ó. A primeira é uma amina primária, a segunda é uma amina secundária, porque tem dois radicais aromáticos, né? Todas elas são aromáticas. E a terceira é terciária. E eu aproveitei e coloquei o nome de cada uma delas, ó. Um anel benzênico desse é chamado de fenil. Fenil mais amina é fenilamina. Difenilamina e trifenilamina. A única mais conhecida e já caiu em vestibular é essa aqui, a anilina. A anilina é um corante utilizado em confeite de bolo, certo? Utilizada também em... Tem anilina industrial na tinturação do jeans, o anil. Pois bem, pessoal, com isso nós terminamos a parte teórica e vamos fazer umas questões aqui com vocês. Olha só. Vamos lá, vamos à primeira questão da aula de hoje. O que é que nós temos aí, ó? Olha só, o dietiléter, que está a função orgânica ali, ó, possui ponto de ebulição 36 graus Celsius, enquanto que o butanol possui ponto de ebulição 111 graus Celsius. A pergunta é, por que o butanol tem maior ponto de ebulição, pessoal? Por quê? Entre o éter e o álcool aí, ó. Por que o álcool tem maior ponto de ebulição que um éter? Certo? Qual a resposta que você marcaria aí? Vamos marcar, portanto, aí, por favor, um minutinho aí. Amigos, vamos lá então. A resposta para a questão aí, pessoal, ó, eu coloquei até a resposta aqui, olha só. Veja só, é a ligação, ó. O álcool tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. Éter não tem hidroxila. Então é por isso que o ponto de ebulição do álcool é maior do que do éter. Tá? O ponto de ebulição do álcool é maior do que o éter. Está aqui, ó. O álcool é maior do que o éter. Porque ele faz ligação de hidrogênio. Tem hidroxila, o outro não tem. Né? Próxima questão. Você tem aqui três compostos. Ó. Você tem o etanol, que deu até a fórmula aqui, o éter dimetílico e o propanol, certo? Só lembrando, pessoal, que o etanol, eu vou até colocar aqui para você, ó, o etanol é um álcool. Vamos colocar aqui que o etanol é um álcool. Vamos mostrar. Olha aí. O etanol é um álcool. Pois aqui é um éter, já está dizendo, éter dimetílico. E o 3,1-propanol também é um álcool. É um álcool também. Aí ele pergunta aqui, ó. Considerando a existência ou não de ligação de hidrogênio, a molécula e correspondente massas moleculares, é de se prever que, sob mesma pressão, os compostos de ponto de ebulição sejam crescentes na ordem de. Nós queremos colocar a ordem crescente, pessoal.
A ordem crescente desse composto. Ficou do outro lado, né? Ó. Qual vai ser a resposta aqui, ó? Tá? A resposta vai ser o seguinte, ó. A resposta vai ser 2, 1 e 3. Por quê, ó? Tá? Por que que a resposta é a letra C? 2, 1 e 3. Opa, vamos mostrar aqui. Por que que a resposta é 2, 1 e 3, né? Vamos lá. Ó, 2, 1 e 3. O álcool, com certeza, é maior ponto de ebulição que um éter. Então, o éter seria o menor. Entre os dois álcoois, qual é a dica, pessoal? Nós vamos pelo número de carbonos. Ó. Quem tem mais carbonos tem maior ponto de ebulição, certo? Portanto, a resposta é a letra C. Bom, dessa aqui eu vou deixar para vocês. Ó. Olha só, vamos ver se você acerta essa questão. Ó. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é aquela que apresenta uma parte apolar em sua molécula. Por isso, também se dissolve em solventes apolares, dados os álcoois. Tudo isso aí é álcool, pessoal. 2-butanol, hexanol, propanol e octanol, certo? Ele quer colocar em ordem crescente, ou seja, de menor solubilidade para o de maior solubilidade. Quem é o menos solúvel, o mais solúvel? Não na ordem. Qual vai ser a resposta para essa questão? Para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos para você encontrar a resposta. Ok, meus amigos, vamos lá então. Olha só. Olha, vamos só pelo número de carbonos, pessoal. But são 4 carbonos. Ó. Hex são 6. Prop são 3 e oct são 8. Então, quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Eu quero ordem crescente, ó, tá? Do menos para o mais. Então, o menos solúvel é o 4, pessoal, que tem 8 carbonos. Ó. Então, ficaríamos só entre a letra D e letra E. Olha aí, ó. Quanto maior o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Então, a resposta é a letra D. Ó. Eu coloquei primeiro o composto 4, que tem 8 carbonos. Depois o 2, que tem 6. Depois o 1, que tem 4. E o 3, que tem 3 carbonos. Então, a resposta... Aí, ó, a estrutura de cada um deles. Ó. Por isso que a resposta é a letra D. 4, 2, 1, 3. Tá? É a resposta para essa questão. Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui. Essa questão talvez seja a melhor questão da nossa aula, pessoal. Uma questão voltada até para o Enem. Vamos ler ela aqui com cuidado. Ó. Uma indústria química
tem como despejo industrial as substâncias abaixo. Você tem 5 substâncias, certo? Para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi a de caráter básico mais acentuado. Corresponde aqui número, ou seja, dessas 5 substâncias, qual é a mais básica, pessoal? É uma questão estilo Enem essa aí, viu? Tá? Preocupação com o meio ambiente, certo? Então, qual dessas substâncias aí é, sem dúvida alguma, a mais básica de todas, tá? Vamos colocar 2 minutos para você pensar direitinho, 2 minutinhos. Ok, pessoal, vamos lá. Então, precisamos identificar as funções orgânicas. Ó. No composto 1, você tem aqui um ácido carboxílico. No composto 1, você tem um ácido carboxílico, ok? No composto 2, você tem aqui um álcool, hidroxila em carbono saturado, é um álcool. Aqui você tem uma amina, ó, uma amina. E é uma amina primária, alifática porque é cadeia aberta. Aqui você tem C-ON, ó, isso aqui é uma amida. E a última você tem NH2, é uma amina primária. Só que C6H5, pessoal, é um composto aromático. Olha isso aí, ó. Então, se eu quero o composto de caráter básico mais acentuado, eu só poderia ficar em dúvida entre a 3 e a 5. Certo? Só que o 3, pessoal, o 3 é uma amina alifática e o 5 é uma amina aromática. E foi posto aí para vocês que as aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. As de cadeia aberta apresentam sim, tá, uma basicidade maior. Então, dessa aqui, a primeira que foi tratada, com certeza, foi a 3, pessoal. Por isso que a resposta só pode ser a letra C. Ele quis saber aí para vocês qual é o caráter básico mais acentuado que nós temos aí. O mais acentuado só pode ser o 3, que é uma amina alifática. E as aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. Perfeito? Vamos fazer mais um aí, olha que legal esse aqui, ó. O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e empregado como anestésico. Dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aquela que apresenta caráter ácido, ó.
mais acentuado. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Primeiro você tem um éter e um fenol. Então só tem essas duas funções. Qual delas vai ser a de caráter ácido mais acentuado? O éter ou o fenol? Fenol é hidroxila ligada a carbono saturado. Está aqui, ó. Tá? Carbono aromático. E aqui é um éter. Então qual deles é mais ácido, pessoal? Vamos colocar só um minutinho nessa aqui. 1 minuto. Ok, pessoal. Então vamos responder aqui a questão, ó. Respondendo a questão, tá? O caráter ácido mais acentuado aqui vai ser o fenol, ó. O caráter ácido do fenol é maior do que do éter, porque tem hidroxila, pessoal, tá? Letra B, fenol. Essa vai ser a resposta. E para fechar aqui a nossa aula de hoje, nós temos aqui, ó. Dentre as substâncias abaixo, qual a mais solúvel? Nós queremos aqui a mais solúvel em água. Qual vai ser a mais solúvel em água, pessoal? Dessas substâncias, você tem bromo, CO2, aqui você tem um hidrocarboneto, um álcool e um hidrocarboneto. Qual o mais solúvel? Tá? Vamos lá? Vamos colocar, vamos tentar fazer aqui com vocês, vamos fazer junto com vocês aqui. Qual vai ser a resposta aí para essa questão? Dentre essas 6 funções aí, dessas 5 compostos aí, qual é o mais solúvel em água, pessoal? Isso aí talvez seja mais fácil da nossa aula de hoje. Qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos lá? Qual vai ser a resposta para essa questão? Beleza? Nós temos aí o bromo, CO2, solubilidade tem a ver com a polaridade, né? Se você pegar aqui as duas primeiras, são moléculas apolares, certo? Hidrocarboneto. Toda vez que falar hidrocarboneto, composto só tem carbono e hidrogênio, pessoal. Lembra do petróleo? Petróleo não se mistura com água, não. Então é insolúvel. Então, pessoal, dentre esses compostos aqui, o mais solúvel em água é o que tem hidroxila. Por quê, professor? Porque, meus amigos, a água também tem hidroxila, interage com esse composto. Portanto, o etanol, que é esse composto, possui extremidade polar. É o grupo hidroxila que faz ligação com a molécula da água, que também tem hidroxila. Então, a resposta para essa questão vai ser justamente a letra D, etanol. Beleza? Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Uma aula muito importante que condicionou aí teoria e exercício, né? Estamos finalizando e eu queria convocar vocês para a próxima aula. Na nossa próxima aula, nós trataremos de um outro composto, de um outro assunto importante, tá? Boa noite a todos e fiquem com Deus.